Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito do tema: será que existe uma só religião verdadeira? Será? E é importante entendermos o que significa essa expressão religião, né? Quando fala religião, muitas pessoas pensam naquela igreja ali com uma placa escrita igreja tal, 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 né? Organiza templo da igreja plá, 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 primeira igreja tal, tal, tal. Quando fala religião, as pessoas atribuem logo uma conotação de nomenclatura, embora a Bíblia não use tal expressão, né? Religião, assim, nesse sentido. Bem, eu li numa publicação, uma revista chamada Boas Notícias de Deus para Você, que é publicada por uma empresa gráfica, né, norte-americana chamada Watchtower, de Bíblias e Tratados. E nessa publicação, lá na lição 10, parágrafo 1, pergunta assim: será que existe uma só religião verdadeira? E a resposta é sim. A próxima frase diz: a religião verdadeira é aquela que Jesus ensinou. Bom, eu concordo com isso. Concordo plenamente com isso. A religião verdadeira é aquela que Jesus ensinou. Ponto. Para aqui, para mim está tudo certo. Do ponto de vista bíblico que nós estamos falando. Eu sei que na assistência tem pessoas de diversas denominações religiosas que não são cristãs. Tem outros que nem acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Embora eu respeite todas as formas de pensamento e crenças, respeitar é uma coisa, concordar é outra. Do ponto de vista bíblico, sim, existe uma só religião verdadeira. E é aquela que Jesus ensinou. Essa revista falou essa frase corretamente. Poderia parar aqui. Vamos ver o que diz mais. Ele disse que essa religião é como uma estrada. Veja que Jesus está falando da única religião verdadeira, que é aquela que ele ensinou. Poucas pessoas iam achar essa estrada, mas quem andasse nela poderia viver para sempre. Mateus capítulo 7, versículo 14, a famosa comparação que Jesus fala, né? Entrai pela estrada apertada, porque larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição. Aí talvez alguém diga: Jesus apontou apenas um caminho. Sim, um caminho certo. E ele apontou também apenas um caminho errado. Então, se fôssemos colocar em questões numéricas, se só existe uma religião, que eu poderia dizer assim, uma empresa religiosa, um CNPJ que é a religião verdadeira, então deveria apenas existir um CNPJ que seria a religião não verdadeira, já que existe apenas um caminho certo e um caminho errado. Todo caminho que não é o certo é o caminho errado. E qualquer caminho que não é o errado é o caminho certo. É uma lógica, né? Mas é claro que Jesus não está falando aqui em questões numéricas, se referindo a empresas religiosas com um CNPJ e uma sede em algum lugar. É óbvio que Jesus não está falando a respeito disso. Por que não? Porque no próprio versículo ele diz que apertada é a estrada, poucos são os que entram, e aí ele fala da estrada larga, porque é espaçosa. Então Jesus está falando ali a respeito de caminho, no sentido de esforço, modo de vida. A pessoa que vive, do ponto de vista bíblico, conforme Jesus ensinou, é como, comparativamente, metaforicamente, uma pessoa que está atravessando uma estrada dificultosa. Porque é como se ela estivesse atravessando uma estrada, andando na contramão, enfrentando correntezas, dificuldades, obstáculos, intempéries, muitos projéteis que vêm na sua direção para atacar. Então, a conduta, o modo de vida dos que seguem a Cristo é como uma pessoa que anda numa estrada difícil, porque viver no mundo hoje, seguindo a Cristo, não é tão fácil. Porém, viver de uma forma que você não siga o que Jesus ensina, não siga o que a Bíblia diz e tudo mais, é muito mais fácil. E aí é semelhante a alguém que anda numa estrada livre, sem obstáculos. A pessoa vive tranquila, engorda facilmente, não tem preocupações, não tem nada que a ataque, porque tudo é bem-vindo, tudo é aceitável. Jesus está apenas contrastando o modo de vida cristão, daquele que segue a ele,
daquele que não segue. Não está fazendo aqui um quantitativo de quantas, né, são as religiões, assim, sabe? Bem, só uma reflexão. Você pode concordar ou não com isso, aí você é livre. Continuando aqui, o parágrafo diz: quem quer agradar a Deus tem que seguir o que a Bíblia diz. Então, todos os adoradores verdadeiros, aqui nós temos um grande problema aqui nessa frase, e vamos ver por quê. Então, todos os adoradores verdadeiros acreditam na mesma coisa e estão na mesma religião. Qual religião? Aquela que Jesus ensinou. Eu posso estar em qualquer lugar do planeta e estar seguindo a religião que Jesus ensinou. Jesus não ensinou uma organização religiosa tal. Ó, se você quer ser meu seguidor, seja afiliado àquela denominação ali, com aquela plaquinha ali, com aquele CNPJ ali, cuja sede fica lá na França, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Jesus não está falando disso, em nenhum momento. Agora, acreditam na mesma coisa. Em que momento a Bíblia diz que os discípulos de Jesus acreditavam todos na mesma coisa? Podemos separar em duas partes. Eles acreditavam todos na mesma coisa, que é essencial para a salvação, mas não acreditavam nas mesmas coisas que são subjetivas. Muito simples. O que são as coisas essenciais para a salvação? Jesus disse: crê nele e será salvo. Crê em Cristo como canal de salvação, como único meio de salvação, como aquele que foi enviado pelo Pai para nos salvar. Atos 4, 11 e 12. O Pai é maior que eu, Jesus ensinou, devemos orar ao Pai. Jesus prometeu vida eterna. Comam e bebam da minha carne e do meu sangue, respectivamente, para terem comunhão comigo. Ensine para as pessoas as coisas que eu vos ensinei. Os verdadeiros seguidores de Jesus seguem as coisas que ele ensinou. Agora, as outras coisas que são subjetivas, e se você for lá, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, e leia o capítulo todo se você quiser, você vai ver que esse relato bíblico mostra que as pessoas não poderiam julgar umas às outras com respeito às determinadas decisões de vida e escolhas. Por exemplo, alguns que se tornaram cristãos praticavam jejum, outros observavam sábado, outros faziam festividade da lua, alguns preferiam não comer carne sacrificadas a ídolos, porque achavam que aquilo era algo impróprio. Outros comiam coisas sacrificadas a ídolos porque achavam que era apenas um alimento, não tinha problema nenhum. Alguns praticavam algumas festividades, dançavam, outros não. Questões subjetivas, questões de escolhas pessoais que não interferem na crença principal, que é a coluna dorsal da adoração. O grande problema é que o termo religião hoje se tornou algo exclusivista, onde as pessoas se agrupam num pensamento, e aí não é unidade de pensamento, é uniformidade. Quando existe unidade, existe união, mesmo que haja diferenças subjetivas. O que são diferenças subjetivas? São questões de escolhas pessoais. As pessoas têm suas liberdades, né, até certo ponto, uma liberdade de movimentação de escolha, de decisões, desde que não maculem a coluna dorsal, central, e vivem ali, tranquilas, uma respeitando a outra. Quando existe exigência de uniformidade, tal liberdade não é permitida. As pessoas são forçadas a pensarem igual, decidirem igual e andarem roboticamente da mesma forma. Elas usam os mesmos tipos de palavra, tem todo um vocabulário montado, tem toda uma forma de se vestir que é padronizada, tem, né, decisões que deveriam ser pessoais, já não são mais. Todos devem decidir as mesmas coisas, até em questões subjetivas. Aqueles que tomam decisões diferentes são vistos com olhos atravessados, com desconfiança. E aí nós já estamos falando de seitas de controle mental. Mas Jesus não falou nada disso. Nada disso. A liberdade está em seguir a Cristo. Você tem a liberdade de crer em Cristo para a salvação e tomar decisões pessoais. Por exemplo, hoje em dia tem pessoas que decidem celebrar o Natal em família, sem cunho religioso nenhum, isso é decisão da pessoa. Outros decidem lá comprar o ovo de Páscoa e tal. Não tem conotação bíblica nenhuma com a adoração de Astorete, de Estar, de Deus da fertilidade, do ovo, do coelho, da fertilidade, nem nada, ninguém nem sabe disso.
A pessoa teria que pesquisar bastante para entender esses detalhes de fundamentos pagãos, de onde muitos costumes vêm hoje. Eu não vou usar aliança não porque o fundamento disso é pagão e blá 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 blá. Quem é que pensa nisso quando bota aliança no dedo? A noiva bota o vestido e bota o véu, ela vai pesquisar para ver se aquilo ali não tem um fundamento lá na Grécia, o buquê trazendo boa sorte, bons fluidos ao Deus da boa sorte. Ninguém pensa nisso. São questões subjetivas. E a pessoa tem a liberdade de escolher. Eu fiz um bolo redondo, esse bolo é dedicado a Star, a deusa, a Astorete, a deusa da caça, irmã de Apolo, não pode. Que isso? Olha, luz, vela, não pode não, porque isso aí é o deus Hélio, o deus Sol, o deus do fogo. Ninguém está pensando nisso. Então, os cristãos genuínos que têm a liberdade em Cristo têm a liberdade de ação, de agir, de decidir. E não ficar preocupado porque o outro vai ficar julgando ele por causa de A, mas B. Ah, lá, ele botou aquele chapéu ali, ó. Aquele chapéu ali é usado em tal lugar. Livre. Liberdade que está em Cristo. Seitas de controle mental tentam dominar todos os aspectos da vida da pessoa, né? Eles dão a impressão de que as pessoas têm uma liberdade de ação porque eles botam a pessoa dentro de um curralzinho assim, ó. Digamos que a pessoa conseguiria ficar em pé em 50, em 500, assim, meio metro quadrado. Aí eles dão 1 metro, né? O dobro. Agora você tem liberdade para agir, mas você só pode agir aqui, ó. Estou te dando liberdade, ó. Isso é liberdade? Continua sendo prisão. Continua sendo uma prisão, fingindo que é liberdade. Claro que qualquer pessoa é livre para viver preso numa seita de controle mental, ser manipulada por líderes religiosos espertos que continuam sugando, né, seus esforços, seu dinheiro, para você fazer o marketing da sua empresa, para você engordar os cofres dele enquanto você vive na miséria. As pessoas são livres para fazer isso, pegar todo o seu dinheiro e ir lá na igreja e dar como oferta a Deus, no lance que o pregador está fazendo. Vamos começar com R$1.000. Qualquer pessoa é livre para chegar e doar o seu carro, doar o seu imóvel, o seu testamento, o seu relógio de ouro. Isso aí, não é disso que a gente está falando. As pessoas são livres para serem escravos, tratados como trouxa ou não. A liberdade está nisso. Mas o que estamos falando aqui é sobre a religião verdadeira. A religião verdadeira, a própria publicação Boas Notícias para Você, lição 10, parágrafo 1 diz: é aquela que Jesus ensinou. E isso está certo. João 4, 23 e 24, Jesus é citado aqui nessa revista, no parágrafo 1, diz assim, leia João 4, 23 e 24. Jesus falando para uma mulher samaritana que vem a hora, e agora é, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito. E o Pai está buscando a esses. Não é nem nesse templo, ele apontou lá para o templo em Jerusalém, nem neste monte, onde os samaritanos costumavam adorar. Deus é espírito. Os que o adoram têm que adorar em espírito e verdade. Então a pessoa não precisa estar amarrada. Não é pecado você ir num templo religioso, não é pecado você ir numa igreja, não é pecado você se reunir com pessoas, essa decisão é sua. Porém, Jesus está dizendo que Deus é espírito e os que o adoram têm de adorá-lo em espírito e verdade. Você pode fazer isso onde você quiser, a decisão é sua. Tem gente que prefere fazer isso numa seita de controle mental norte-americana, engordando a liderança. O problema delas, a decisão é delas, a gente tem que respeitar isso. Porém, Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. E aí cita também João 14, versículo 6, que nós já falamos várias vezes aqui, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, a verdadeira adoração envolve adorar o Pai em espírito e verdade, seguindo a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus apontou para ele como o caminho para a salvação, para chegar ao Pai. Não para nenhuma denominação religiosa, nenhuma seita como existiam lá no passado, seita dos fariseus, seita dos saduceus, dos essênios e etc. Ele seguia Cristo. É isso que a Bíblia diz, pura e simplesmente. Como também citado aqui no finalzinho, Efésios capítulo 4, versículos 4 e 5, há um só Deus, um só Pai, um só Senhor, uma só fé. Nós só temos uma fé, uma só esperança. Tem organizações religiosas que ensinam outras, mais de uma esperança. Esses têm esperança celestial, outros têm esperança terrestre. A Bíblia só fala de uma esperança. A nossa esperança em Cristo é vida eterna. Vida eterna. Onde? Onde o Rei designar.
Nesta terra, porque lá fala vida na terra. Que terra? Não sei. Não falou este planeta, falou terra. Herdaremos a terra. Se vai ser esse planeta, eu espero que sim. Eu desejo muito, meu sonho é continuar vivendo aqui no planeta Terra, onde eu estou acostumado, eu gosto, acho o planeta bonito. E pode ficar mais bonito ainda quando, né, tudo virar uma coisa perfeita, maravilhosa. É o meu sonho que o reino de Deus cumpra os propósitos divinos nesta terra. E nós possamos viver para sempre, como era para ser lá desde Adão e Eva para cá. É o meu desejo e é o que eu espero. Mas isso é o rei designado, Jesus Cristo, que vai cumprir. E se essa promessa para você e para mim vai ser neste planeta ou em outra terra, isso o futuro dirá e o rei decidirá. Há uma diferença entre o que eu quero, o que eu espero, do que o rei vai decidir. Eu vou fazer o que o rei mandar. Se ele mandar ir para lá, para Marte, para as estrelas, é para lá que eu vou. Eu não vou discutir. Entendeu? Posso até dar a minha opinião. Mas Jesus, eu queria viver aqui nessa terra. Se ele vai acatar ou não, aí é o rei que tem autoridade. Foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Jesus disse, né? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, se Jesus tendo toda a autoridade, é ele que vai decidir. Certo? Voltando então na pergunta, será que existe uma só religião verdadeira? A revista da organização Watchtower, de Bíblias e Tratados, Boas Notícias de Deus para você, lição 10, parágrafo 1, respondeu: sim, a religião verdadeira é aquela que Jesus ensinou. Foi um prazer, aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.